dia que mudou para sempre a história do futebol togolês. Era 2010 e o cenário era a Angola ainda marcada pelas cicatrizes da guerra. Poucos dias antes do início da 27ª edição da Copa das Nações Africanas, o ônibus que transportava a seleção nacional de Togo foi alvo de um ataque terrorista, resultando em 3 mortes e deixando todo um continente em estado de choque. Mas por que a equipe togolesa foi alvo? Quem planejou esse ataque brutal? Como uma falha de segurança tão devastadora pôde ocorrer na véspera de um evento esportivo de tamanha magnitude? Em 4 de setembro de 2006, a Confederação Africana de Futebol, CAF, anunciou os anfitriões das próximas edições do principal torneio de futebol do continente. Conforme divulgado pela CAF, a Copa Africana das Nações de 2010 seria sediada por Angola. A edição de 2012 seria realizada em conjunto por Gabão e Guiné Equatorial, enquanto a Líbia seria a anfitriã da competição de 2014. A Nigéria, que já havia sediado o torneio 2 vezes, também estava entre os candidatos para 2010. Porém, a Confederação Africana de Futebol, CAF, optou por favorecer Angola, com a intenção de estimular o país em seu caminho rumo à paz, após emergir de uma devastadora guerra civil que durou 3 décadas. Como precaução, a Nigéria foi escolhida como anfitriã reserva, caso qualquer uma das 4 nações selecionadas não atendesse aos critérios de hospedagem. No fim, não foi necessário acionar a Nigéria, mas isso não alterou o fato de que, no ano em que Angola recebeu o torneio, uma das histórias mais aterrorizantes do futebol viria à tona. À medida que Angola se preparava para sediar o evento, as seleções participantes também intensificavam seus preparativos, incluindo a equipe de Togo. Sob a liderança de seu astro Emmanuel Adebayor, os Sparrowhawks Falcões já haviam demonstrado seu potencial ao se classificarem pela primeira vez na história do país para a Copa do Mundo 4 anos antes. Com uma população de apenas 6 milhões de pessoas, Togo contava claramente com sua melhor geração de talentos. Embora estivessem em um dos grupos mais desafiadores do torneio, ao lado de Burkina Faso e Costa do Marfim, a seleção togolesa carregava grandes expectativas. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos foi completamente contrário ao que imaginavam. Embora a guerra civil angolana tivesse chegado ao fim, as cicatrizes do conflito ainda estavam presentes. Diversas regiões e províncias continuavam a ser palco de atividades de terroristas e movimentos separatistas, como na infame província de Cabinda. A Confederação Africana de Futebol estava ciente do histórico de violência e da periculosidade que ainda penetravam a área. Ainda assim, a Confederação Africana de Futebol decidiu seguir adiante e escolheu Cabinda como uma das 4 regiões anfitriãs para os jogos do torneio. A esperança era clara: melhorar a notória reputação da província. Foi por essa mesma província que a seleção togolesa precisou viajar de ônibus para disputar sua primeira partida do grupo. Uma decisão infeliz que pavimentou o caminho para um desastre iminente. No dia 8 de janeiro, a equipe togolesa embarcou na estrada rumo a Cabinda. O clima no ônibus era de entusiasmo e expectativa. Os jogadores estavam de bom humor, cantando e dançando, tomados por um sentimento de felicidade e orgulho por representarem seu país mais uma vez em um grande torneio. O comboio, composto por 2 ônibus, um transportando os jogadores e a comissão técnica e o outro carregado com a bagagem, era escoltado por forças de segurança angolanas. No entanto, ao atravessarem a densa floresta tropical de Miombe, o caos se instaurou. Homens armados da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, conhecida como FLEC, abriram fogo indiscriminadamente, atingindo tudo e todos à vista. O ataque incluiu o ônibus que levava 23 jogadores e 11 membros da equipe técnica. Ao perceberem rapidamente o que estava acontecendo, todos dentro do veículo se jogaram ao chão em busca de proteção. Infelizmente, o motorista do ônibus, Mário Adua, não teve tempo de reagir. Alvejado pelos terroristas, Mário Adua foi fatalmente atingido, perdendo a vida instantaneamente. Com seu falecimento, qualquer possibilidade de fuga, já remota, tornou-se completamente impossível. A equipe de segurança que escoltava a delegação respondeu ao ataque, mas estava em menor número. Dentro do ônibus, o clima era de puro medo e agonia. Entre os feridos estavam o goleiro Kodjovi Obilale, o zagueiro Serge Akakpo, o técnico Hubert Velud, o assistente técnico Amelete Abalo e o jornalista e comentarista esportivo Stanislas Oklu, que trabalhava para a Togolese Television, além de outras pessoas. Abalo e Oklu foram rapidamente levados para um hospital nas proximidades, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos e faleceram no dia seguinte. Conforme descrito mais tarde por Thomas Dosev, após cerca de 20 minutos de intenso tiroteio, onde foram metralhados como cães, o ataque finalmente cessou e os terroristas fugiram do local. Foi apenas então que a verdadeira extensão da tragédia começou a se revelar. Segundo Mustafa Salifu, jogador do Aston Villa na época, a tragédia poderia ter sido ainda maior. Ele relatou que, ao cruzarem a fronteira para Angola, os 2 ônibus mudaram de posição enquanto seguiam pela floresta. Se essa troca não tivesse ocorrido, o número de vítimas certamente teria sido maior. O meio-campista Richmond Forsen comprovou essa afirmação em entrevista à televisão francesa. O ônibus que seguia à nossa frente, carregando a bagagem, foi o mais atingido. Os atiradores acreditavam que estávamos naquele veículo. Graças a isso, o número de mortos foi limitado a 3. 7 jogadores e membros da equipe
equipe sofreram ferimentos causados por balas e estilhaços. Entre os mais gravemente feridos estava o goleiro Obilali, que teve a coluna, os intestinos, o fígado e a bexiga danificados pelos disparos. Após meses em tratamento intensivo, ele recebeu alta, mas com um longo caminho de reabilitação física pela frente. Mas o futebol tornou-se uma memória distante para Obilali, que agora precisava usar muletas para se locomover. Embora tenha sobrevivido, ele e todos os outros que tiveram o infortúnio de estar lá carregariam cicatrizes permanentes, físicas e emocionais. Os acontecimentos daquele dia fatal foram sem dúvida aterrorizantes, mas o que veio a seguir também trouxe desafios consideráveis. Menos de 24 horas após o ataque brutal, enquanto o mundo ainda tentava entender como um time de futebol internacional pôde se tornar alvo de tamanha violência. Foi alvo de um tiroteio que durou 20 minutos ininterruptos. O foco das discussões já havia se voltado para o futebol e para a continuidade da Copa das Nações Africanas. O capitão e líder do time, Emmanuel Adebayor, deu uma entrevista ao vivo para a BBC Radio 5 dizendo: "Acho que muitos jogadores querem ir embora. Não acredito que eles desejem continuar neste torneio, pois já encararam a própria morte." Após uma reunião com seus colegas de equipe, o renomado atacante deixou claras suas prioridades. A atenção agora estava voltada para a recuperação, os preparativos para os funerais e o luto pelas vidas perdidas. "Vamos esperar para ver o que acontece. Primeiro precisamos realizar nossa cerimônia e lidar com tudo o que isso envolve. Depois decidiremos o que fazer", afirmou Emmanuel Adebayor. Mas adiar ou até mesmo suspender o torneio por algum tempo não foi sequer cogitado. O mais surpreendente foi que as seleções de Gana e Costa do Marfim declararam que estavam dispostas a disputar suas partidas em Cabinda, conforme planejado anteriormente. A equipe togolesa e o governo do Togo se encontraram em uma situação extremamente difícil. Enquanto alguns jogadores expressaram o desejo de jogar em homenagem aos companheiros que perderam a vida ou foram feridos, o dilema era inevitável. Enquanto alguns membros da equipe desejavam retornar ao torneio, alinhando-se com a diretriz do governo togolês, a Confederação Africana de Futebol, CAF, rejeitou essa solicitação após um luto nacional de 3 dias. Os Sparrowhawks expressaram o desejo de retomar sua participação, mas o pedido foi negado pela CAF. Esta decisão não foi a única ação tomada pela Confederação contra a equipe togolesa. Autoridades da CAF fizeram várias declarações sobre o não cumprimento das diretrizes de segurança. Além de recusar o retorno da equipe ao torneio, a CAF decidiu suspender a seleção nacional do Togo das 2 edições seguintes da competição, citando a envolvimento do governo togolês no incidente como uma infração. A decisão controversa foi posteriormente revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Porém, antes que tudo pudesse ser resolvido, a equipe togolesa já estava devastada. Em apenas 20 minutos, o ataque havia causado estragos imensos, afetando profundamente a melhor geração de jogadores de futebol do país, tanto pelo impacto direto do ataque quanto pelos efeitos psicológicos persistentes. Até hoje permanece um mistério o motivo pelo qual a equipe não optou por voar para a capital de Angola, conforme recomendação, e em vez disso decidiu enfrentar a estrada que culminou em um pesadelo. O que é indiscutível é que esse evento marcou um dos piores desastres na história do futebol.